nós vamos assistir um vídeo e vou pedir que você preste bastante atenção. Vamos comentar o vídeo e vamos fazer algumas observações acerca daquilo que nós vamos ouvir. E a pergunta que suscitou esse recorte aí é a seguinte: é um telespectador que está encaminhando uma pergunta para que o padre responda. E a pergunta é a seguinte: como responder a um protestante porque eu venero a Santíssima Virgem Maria? E se isso não é deixar Jesus de lado? Essa é a pergunta. Então nós vamos dar a oportunidade para o professor e vamos dar a oportunidade para o padre nos convencerem. E se eles nos convencerem, no próximo domingo não tem escola dominical e também não tem culto, porque nós vamos estar cansados depois de acompanhar o Sírio. Tá bom? Vamos dar oportunidade para que eles possam nos convencer acerca das suas convicções. Solta o vídeo. O Mateus, padre, está querendo saber o seguinte, olha. Como responder a um protestante se eu venero a Santíssima Virgem Maria e eu não estou deixando Jesus de lado? Ele quer saber, então, o que eu vou falar para o protestante numa situação dessa? Sei que estou saindo do assunto, mas fale também como o Concílio Vaticano II expressa a Virgem Maria. O Padre Paulo falou isso na homilia de hoje à tarde, né? Sim. Interessante eu repetir uma síntese daquilo que o senhor fez na homilia de hoje. Então, veja, o que acontece é o seguinte: no diálogo com os protestantes, nós temos que, em primeiro lugar, saber identificar uma coisa. Esta pessoa está querendo dialogar? Querer dialogar é o seguinte: é você sentar com a pessoa e estar disposto a mudar de ideia. Se você está disposto a mudar de ideia, então tem diálogo. Não é? Então, a pergunta é: convém isso? Ou seja, essa pessoa realmente está querendo dialogar? É diálogo ou é discussão, né? Porque na verdade a maior parte das vezes são simplesmente bombas que a pessoa joga para abalar a fé do outro e não quer ouvir a resposta. Você vê claramente que ela não está te ouvindo, que não está afim de ouvir você e que foi treinada para não ouvir. Não é? Então, isso daí não é diálogo. Agora, se você, católico, realmente tem dúvida a respeito da veneração à Virgem Maria, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqui está a diferença fundamental, e aqui eu vou dizer alguma coisa diferente que eu não disse hoje à tarde, né? A diferença fundamental entre nós católicos e os protestantes. Nós católicos cremos na Igreja. O protestante não crê na Igreja. Nós cremos na Igreja. Crer na Igreja quer dizer o seguinte: nós cremos que Deus se fez homem e a encarnação de Jesus Cristo continua ao longo da história no seu corpo chamado Igreja. Este corpo chamado Igreja é que garante que nós continuamos na fé de Jesus Cristo. Não é um livro chamado Bíblia. A Bíblia faz parte do patrimônio desse corpo, faz parte das coisas boas e das riquezas desse corpo. Mas o que garante a coesão, não é, do corpo é a mesma alma que é o Espírito Santo, a mesma fé, etc. Pois bem, este corpo que é a Igreja, esse corpo sempre venerou a Virgem Maria. Então, é importante a gente entender, não me interessa citar para você um versículo bíblico que te diga e que prove para você que Nossa Senhora, que nós podemos venerar Nossa Senhora. O versículo bíblico está cheio. Doravante as gerações me chamarão de bem-aventurada. Pronto, citei um versículo bíblico. Mas acontece que se eu cito um versículo bíblico para você, eu estou entrando dentro da mentalidade protestante e não me interessa. Não me interessa entrar nessa mentalidade de que a Bíblia é que sustenta tudo. Não é a Bíblia que sustenta tudo. É a Igreja. É a fé de 2000 anos da Igreja.
é a grandeza. Ah, mas a igreja, porque a Inquisição, porque as cruzadas, porque os papas que tinham filhos, porque Galileu Galilei, porque os pedófilos, etc e tal. Mas, meu irmão, nós pertencemos à igreja dos santos. Essa é a igreja na qual eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte da igreja dos santos. Na igreja de São Francisco, na igreja de Santo Antônio, na igreja de Santo Tomás de Aquino, de Santo Inácio de Loyola, e os santos mais recentes, Santo Pio de Pietrelcina, São José Maria Escrivá, etc. Essa é a igreja que eu faço parte. Agora, ninguém julga uma comunidade pelos seus piores elementos. Você vai fazer um estudo sobre o Brasil e você vai, eu quero saber como é a cultura brasileira, e vai aos presídios. Mas escuta, que maluquice é essa? Você vai ao presídio? Então você vai julgar a igreja católica a partir dos malucos, dos seus traidores, entende? Você vai julgar o colégio dos 12 apóstolos a partir de Judas? Não. Então, nós fazemos parte de uma igreja de 2000 anos, o corpo de Cristo, a continuidade do mistério da encarnação, o corpo de Cristo ao longo dos séculos. Esta igreja, ela é não somente infalível nos seus ensinamentos, ela é impecável, no sentido que o núcleo desta igreja é santo, membros pecadores, mas o núcleo que é Cristo é santo. Então, esta igreja é santa. Nós cremos nela e fazemos tudo aquilo que os santos fizeram. Então, porque os santos veneravam Nossa Senhora, eu vou venerar também. Acabou. Esse é o argumento cabal. Os santos rezavam o terço, os santos veneravam Nossa Senhora, os santos faziam tudo isso, eu vou fazer também. E não é por versículo bíblico, não. Versículo bíblico até tem. Até tem. Bendita aquela que acreditou, disse Isabel. Né? A que devo a honra de receber a que devo a honra de receber a mãe do meu Senhor. Etc e tal, não é? E você vê versículo bíblico até tem, mas não adianta citar versículo bíblico se o sujeito não crê na igreja. Estão convencidos? A gente tem muita coisa para aprender. Um recorte dessa natureza. O nome do programa é Escola da Fé. E o padre começa nos dando um conceito completamente equivocado do que é dialogar. Lembram o que foi que ele disse dialogar? Dialogar é estar disposto a mudar de ideia. Meu irmão, onde foi que ele aprendeu isso? Eu procurei isso em variados pensadores, não encontrei nenhum. Nenhum grande pensador, nenhum escritor de peso que tenha ensinado que dialogar é estar disposto a mudar de ideia. Agora, claro, obviamente, o que está por trás da instrução do padre é o seguinte, para os católicos: se você está conversando com uma pessoa onde você pressente que essa pessoa, que é o seu interlocutor, não tem a menor inclinação para se convencer a respeito daquilo que você sustenta, nem discuta com essa pessoa, porque quem pode mudar é você. O padre sabe. O padre sabe que se o católico for conversar com uma pessoa que tenha fundamento para contradizê-lo a respeito da devoção de Maria, corre o risco do católico ficar em maus lençóis. Então, se o católico perceber que a pessoa com quem ele está conversando não tem inclinações para mudar as suas convicções, é melhor nem conversar. Porque dialogar é mudar de ideia. Ele quer mudar a ideia do outro. Se você quiser anotar um conceito aí sobre o que é dialogar,
recomendaria, até para você pensar. Dialogar é a capacidade demonstrada por pessoas que pensam diferente. Preste atenção nisso. De apresentar de forma racional as suas convicções. Logo, você tem que afastar do conceito clássico de diálogo as chamadas discussões passionais. Discussões passionais não são diálogos, são discussões passionais. Então, diálogo é a capacidade de apresentar de forma racional a minha convicção. Então, nós temos que dialogar apresentando racionalmente aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sustentamos, aquilo que nós defendemos. Não pode ser com base simplesmente numa paixão cega, não é? Como se eu quisesse defender. Quem é o melhor time hoje da atualidade no mundo, na sua opinião? Mauro, que é boleiro. Qual é o melhor time? Liverpool. Eu queria dizer que o Paysandu ganha o Liverpool fácil. Desculpa, Mauro. Ou o Remo. Não é? Vai apanhar 3, 4 vezes, quantas vezes jogar. Quer dizer, uma defesa irracional. Não é? Só por paixão. Eu posso defender um negócio desse. Segunda coisa, diálogo é considerar com honestidade o argumento do outro. Você não apenas tem que apresentar de forma racional as suas convicções, mas você tem que estar disposto a ouvir de forma honesta. Foi por isso que eu propus o desafio para vocês. Se os dois nos convencessem, a gente tinha que desmarcar a escola dominical do próximo domingo. Então, eu preciso ser honesto, a sujeitar as minhas convicções mais bem estabelecidas ao crivo do julgamento racional, honesto, que me for proposto. Por exemplo, você tem a sua convicção na doutrina da Trindade, não tem? Claro, deve ter. Mas se chega um camarada e disser o seguinte: olha, eu tenho provas de que a doutrina da Trindade não se sustenta. Então coloque os seus argumentos. Se você me convencer, eu passo para o seu lado. Recentemente eu disse para uma pessoa, e repetidamente eu digo isso, com relação ao batismo infantil. Eu tenho um estudo sobre o batismo infantil, tenho as minhas convicções. E eu digo para a pessoa, olha, eu coloco o meu estudo nas suas mãos. Se você refutar o estudo, eu passo para o seu lado. Eu já fiz isso algumas vezes. Não é? Deixa eu contar 2 ilustrações sobre isso. Fazendo seminário, eu tinha um professor de teologia contemporânea e ele gostava muito de conversar. E uma das vezes, conversando com ele, ele perguntou qual é a sua posição com relação ao milênio. Para puxar a conversa, né? Ora, eu só conhecia aquela posição pré-milenista, daquele esquema que você não consegue nem gravar, de tão complicado que é, do pré-milenismo histórico. E eu peguei e taquei na cabeça dele. Eu era mais velho do que ele, tinha muito mais tempo de ministério. E ele disse, olha, eu sou pré-milenista. Ele olhou assim, Eu acho que ele pensava que eu tinha uma outra posição.
E aí o reitor do seminário chegou um dia na sala de aula e disse: olha, vocês querem aprender escatologia? Queremos, claro que todo mundo quer aprender. Então vou colocar aqui no quadro o livro para que vocês aprendam escatologia. Aí colocou lá o título do livro, colocou o autor do livro, e quando ele colocou a editora embaixo, eu tomei um susto. Porque qual era a editora que estava embaixo? Casa Editora Presbiteriana. Presbiteriana. O livro era a Bíblia e o Futuro. Anthony Rockman. Eu disse: eu não conheço esse livro. Mandei buscar 30 unidades na editora. Nós lemos esse livro de capa a capa, comentando folha por folha. Vocês que são mais novos na igreja não são dessa época. A minha cabeça fez assim, ó. E agora eu passo para você. Pega o livro, refuta o livro. Se você refutar o livro, eu passo para a sua posição. Porque o livro é amilenista. E essa é a posição que eu sustento hoje com relação ao milênio. Eu sou amilenista, deixei de ser pré-milenista para ser amilenista. Mas quer uma ilustração mais contundente? A posição relacionada com a pessoa e a obra do Espírito Santo. A nossa confissão de fé, e de uma regra geral a igreja presbiteriana, ela é cessacionista. O movimento pentecostal renovado é continuista. Mas em 1987, nós tivemos no nosso presbitério um dos melhores momentos da nossa história. Quando o pastor Paulo Anglada voltou da África do Sul, e ele foi daqui para fazer o seu mestrado lá, com um trabalho pronto sobre manuscritologia. E havia um coreano que estava fazendo doutorado lá. E a tese do coreano era a hermenêutica, a homilética e a pneumática de Martin Lloyd Jones. E o coreano emprestou para ele, para o pastor Augusto Nicodemos, os cassetes do pastor Lloyd Jones pregando na capela de Westminster. Aquilo mexeu tanto com a cabeça dos dois que o pastor Paulo pegou o seu trabalho de manuscritologia e colocou de lado. E disse: não quero mais saber disso. Foi para Assis Abanto, conheceu o reavivamento lá, e resolveu fazer a sua dissertação de mestrado sobre o selo do Espírito Santo, Efésios 1:13. É o que você tem. Que é a tese do livro que recentemente foi editado agora em português pela editora Carisma. Agora preste atenção, o livro não é cessacionista. E aquilo mudou a nossa cabeça também. E nós passamos a sustentar a posição de Martin Lloyd Jones com relação aos dons. A posição reavivamentalista, que não é nem cessacionista e nem é continuista. Então você muda. Desde que você tenha a capacidade de agir de forma honesta em considerar os argumentos do outro. Isso é dialogar. Dialogar é apresentar de forma racional suas convicções, considerar com honestidade os argumentos do outro. Mas tem uma terceira coisa. Dialogar é conservar o respeito pelo interlocutor. Ainda que depois do diálogo
você não seja convencido a mudar de ideia. Esse é o conceito que nós podemos dizer bíblico, filosófico, de diálogo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Com base no vídeo que nós vimos. Lamentavelmente, a Igreja Católica, ao longo da história, nunca demonstrou a menor disposição de dialogar. E você vai ver durante a história inúmeras oportunidades para que a igreja, de forma honesta, pudesse revisar os seus dogmas. E por causa dessa incapacidade para o diálogo, a igreja nunca foi racional nas suas convicções, nunca foi honesta na intransigente defesa dos seus dogmas e, pelo contrário, ao longo de toda a história demonstrou um verdadeiro desrespeito para com aqueles que pensavam diferente dela. Então, falar em diálogo, quando a própria igreja é a maior protagonista na história da incapacidade para dialogar, basta você ver a Reforma Protestante de 1517, quando a igreja teve toda a chance do mundo para fazer uma revisão dos seus fundamentos de fé. Mas o que foi que a igreja fez? A igreja, ao invés de atentar para as teses da reforma, ela mesma arquitetou a contra-reforma, que culminou no mais intransigente dos concílios ao longo da história, que foi o Concílio de Trento, que nada mais fez do que bater o martelo, confirmando os dogmas insustentáveis defendidos pela igreja. Segunda coisa que nos chama a atenção nesse recorte aí desse vídeo. O padre diz: olha, eu vou dizer para vocês qual é a diferença fundamental entre católicos e protestantes. Prestaram atenção? Eu pensei que ele fosse mostrar a fórmula da pólvora, né? Eu vou dizer para vocês a diferença fundamental entre católicos e protestantes. Eu me arrepiei quando eu vi o vídeo pela primeira vez. Eu digo: é agora, não é? Nós católicos cremos na igreja. Foi a resposta dele. Os protestantes não creem na igreja. Como assim? Explica melhor isso, né? O que significa? E ele explica. Ele diz: olha, crer na igreja é acreditar que a encarnação continua no seu corpo, que ele diz chamado igreja. Como? Onde foi que o senhor ouviu isso? Que a encarnação de Cristo continua no corpo da igreja? Desconheço alguém que defenda essa absurdidade. Mas é claro que a gente precisa interpretar as palavras do padre. Ele está fazendo alusão quando ele diz que os católicos acreditam na igreja e os protestantes não acreditam na igreja. Ele está fazendo referência à tradição eclesiástica como sendo superior às escrituras. Perceberam no vídeo quando ele diz assim: não é a Bíblia, é a igreja, é a tradição, que é fundamental para a manutenção da vida, para a manutenção da igreja no trilho da verdade. É a tradição eclesiástica que mantém a igreja no trilho da verdade. Isso não corresponde à realidade.
O padre diz, não é a Bíblia que garante a unidade da igreja, mas segundo ele é a tradição. Se isso fosse verdade, irmãos, nós não teríamos, para citar por baixo, os 2 maiores cismas que aconteceram na história da igreja cristã. Nós podemos dizer que em 1054 nós tivemos a divisão do Oriente com o Ocidente, justamente porque a tradição não foi capaz de sustentar a unidade da igreja. É bem verdade que havia questões políticas por trás, mas a igreja ortodoxa, que foi formada em 1054, teve como um dos fundamentos para esse cisma o pensar diferente daqueles que eram os principais defensores da doutrina católica naqueles dias do Ocidente. E em 1517, nós temos a Reforma Protestante, quando o primeiro enunciado da Reforma era que nós devemos nos submeter à autoridade das Escrituras. Só a Bíblia tem a autoridade suprema para decidir as questões de fé e de prática. É até o chavão que nós usamos no meio protestante. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Significa dizer que as questões que nós defendemos como doutrina não são questões que nós podemos dizer que são fruto da nossa elaboração racional. Não foram inventadas ou descobertas racionalmente pelos pensadores brilhantes da história da igreja. As verdades que nós sustentamos como sendo os nossos pontos de fé, eles são objetos de revelação divina e registradas de forma inspirada nas Escrituras. Nós não acreditamos que a razão seja o prumo da verdade. Não é. Porque se a razão é o prumo da verdade, existem doutrinas que são basilares da fé cristã que não conseguirão, não passarão no crivo da razão. E você vai abandoná-las? No cristianismo nós temos 3 grandes escândalos. Você sabe quais são? O escândalo da Trindade. Você conhece algum escritor da história que tenha resolvido racionalmente o mistério da Trindade? Quem aqui conhece? Não tem. E nem vai ter. Então, porque você não consegue resolver racionalmente o mistério da Trindade, você vai colocar de lado? Quando a Bíblia ensina, é objeto de fé. Segundo grande escândalo do cristianismo, quem aqui conhece um escritor que resolveu de forma satisfatória a equação da divindade, da plena divindade de Cristo com a sua perfeita humanidade? Quem aqui já leu? O camarada conseguiu equacionar Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem. Como? Não tem como. Não cabe na nossa razão. Terceiro escândalo. A Bíblia diz que todo crente autêntico é um vaso que tem a presença do Espírito Santo no seu coração. Você já imaginou cada crente na face da terra tem o Espírito Santo no seu coração?
O Espírito Santo não é indivisível. É indivisível. Como é que você vai resolver racionalmente isso? Não tem como. Mas a Bíblia diz, e nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz. Que aquele que não tem o Espírito de Cristo no seu coração, esse não é dele. Então, não é a razão que define, em última análise, os nossos pontos de fé. Não são as nossas experiências. Para que eu creia numa determinada coisa, eu tenho que experimentar. Também não acreditamos nisso. Não é? E não fazemos da tradição da igreja o Supremo Tribunal Federal em questões de doutrina e prática. Porque nós sabemos ao longo da história que os homens erram nas suas decisões conciliares. As reformas aconteceram quando a tradição, é o que diz a história. O PH vai tratar disso no próximo sábado. As reformas aconteceram quando a tradição se distanciou dos padrões originais da fé apostólica. E todas as reformas nada mais foram do que retornos à fé apostólica. Os dois também, uma terceira coisa que eu gostaria de destacar. Há muitos textos que apoiam a veneração de Maria. Então cite. Nós estamos aqui. Nós queremos nos convencer. Prestar atenção nos textos? Todos eles estão no primeiro capítulo de Lucas. São textos envolvendo a anunciação de Cristo. O padre citou Lucas 1,48, abra lá. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Irmãos, nem todo malabarismo exegético do mundo poderá fazer desse versículo um texto de apoio à veneração da Virgem Maria. Desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Aonde é que nós podemos deduzir desse versículo que nós devemos venerar a mãe de Jesus? O professor Aquino também oferece a sua contribuição. E ele lembra das palavras de Isabel em Lucas 1,43. E de onde provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Lucas 1,43. Também não existe a menor possibilidade de nós termos nesse versículo fundamento para que a gente possa adorar ou venerar a Virgem Maria. Pelo menos, tem uma coisa boa no diálogo. Eles reconhecem que a mentalidade protestante é cativa à autoridade das Escrituras. Os protestantes são enjoados, porque eles dizem o seguinte: onde é que a Bíblia ensina isso? Ou seja, os protestantes foram condicionados a exigir, para respaldar a fé que professam, o apoio bíblico. Pelo menos disso nós podemos dizer que é uma nota positiva aí desse diálogo. E ele orienta para que os católicos possam fugir dessa armadilha. Claro, não é? Então, se o camarada pede o fundamento bíblico, então ele disse: olha, fuja disso, fuja dessa armadilha, porque essa armadilha vai lhe pegar. É claro que é isso que está por trás do conselho dos sacerdotes. E ele solta algumas pérolas, né? Ele diz: não é a Bíblia que sustenta tudo. Como assim? Ele diz: é a igreja.
É a fé de 2000 anos da igreja. A fé de 2000 anos da igreja. E aqui claramente ele evoca a tradição eclesiástica como fundamental à formulação da fé. Mais tarde ele arremata dizendo o seguinte: não adianta citar versículo bíblico se o sujeito não crê na igreja. Porque o testemunho da tradição tem mais autoridade do que o testemunho das Escrituras. Essa é a concepção romana. Isso demonstra claramente que a concepção na autoridade das Escrituras está acima da autoridade das Escrituras. Inclusive, ele diz uma absurdidade. Ele diz que a igreja é inerrante, infalível. Esse atributo só a Escritura tem. A igreja não tem o atributo da inerrância nem da infalibilidade. E uma leitura rasa da história da igreja vai mostrar que a própria igreja entra em contradição. E esse foi o argumento de Lutero. Como é que vocês estão me exigindo retratação com base nos cânones da igreja, quando a própria história, e Lutero era conhecedor, um exímio conhecedor dos documentos da igreja, quando as próprias decisões da igreja ao longo da história se mostram contraditórias. Elas não podem ter autoridade absoluta, porque os decretos papais se contradizem. E Lutero disse: olha, não é justo um homem submeter a sua consciência a um padrão que não é seguro, não é infalível. A minha mente está cativa à palavra de Deus, né? Me provem que eu estou laborando em erro com base nas Escrituras, que eu estou disposto a me retratar. Foi o que Lutero disse no final do seu discurso diante da dieta de Worms. Então, a igreja não é inerrante. Ele também erra no conceito de igreja santa. A igreja é santa não porque o seu Redentor é santo. Na verdade, ali, a minha interpretação é que ele escorregou no discurso e teve que dar um jeito, assim, de última hora. Às vezes acontece um ato falho, né? E aí, para não voltar a dizer: não, eu errei no que eu disse, então tenta consertar de uma forma que o ditado diz: a emenda é pior do que o soneto, não é? A igreja é santa não porque o seu Redentor é santo. E é óbvio, ele reconhece isso, né? Quando ele viu que ele escorregou, ele disse: não, a igreja é constituída de pessoas pecadoras. Ora, mas quem decide os decretos para validar a fé da igreja e a tradição eclesiástica, que é produzida por homens falíveis, pecadores, não é por Jesus Cristo. Então aí você tem uma contradição irresolvível. A igreja é santa não é porque o núcleo da igreja, que é Jesus Cristo, é santo. A igreja é santa porque o conceito bíblico de santidade não é ser imaculado. Como era dizer, o cara é santo. Todo crente é um santo, porque ele é imaculado e não peca mais. Não. A Bíblia diz que todo servo de Deus é santo porque um dia ele foi separado. O conceito de santidade na Bíblia é separação. Essa pessoa foi separada para Deus, separada do mundo, separada do pecado, para pertencer a Cristo. Esse é o conceito de santo. Não tem nada a ver com imaculabilidade. E não tem nada a ver com a pessoa de Cristo.
E a última observação: a Igreja dos Santos sempre venerou Maria. Esse corpo, eu quero ser membro da Igreja dos Santos. E a Igreja dos Santos sempre venerou Maria. Isso não é verdade, à luz da história. E é interessante quando, para confirmar a sua tese, o padre começa a citar alguns dos grandes nomes da igreja, para dizer: olha, esses veneravam Maria, e eu venero também. E é muito interessante notar que ele começa com São Francisco de Assis. Ele devia ter começado pelo menos mais cedo, né? São Francisco de Assis é do século XIII. Nasceu em 1182 e morreu em 1226. No auge da Idade Média, né? Já no apagar das luzes da Idade Média. Ora, a igreja já está completamente desencaminhada. Depois ele vai citar Tomás de Aquino, vai citar Inácio de Loyola, que é pós-reforma, vai citar Juan Maria Escrivá e alguns outros lá. Citações tardias. A igreja já cristalizou há muito tempo a sua devoção a Maria. A veneração de Maria, preste atenção nisso, ela só começa no final do segundo século. Só começa no final do segundo século. Preste atenção, o primeiro concílio de Jerusalém aconteceu no ano 50 da era apostólica. 50. O que você poderia fazer é o seguinte, então: faça-me o favor, me cite algum defensor da devoção de Maria na era apostólica, do ano 50 até o ano 100, para que eu possa me convencer. Ou me cite um apoio de um pai da igreja até o ano 150, na primeira metade do segundo século, que defendeu a devoção a Maria. Você também não vai encontrar. Ora, então, se você faz citações tardias, isso não prova nada, porque a igreja já está completamente fora dos trilhos. E você tem praticamente todas as grandes aberrações relacionadas com a mãe de Jesus já confirmadas pela igreja, né? A igreja está completamente paganizada. Deixa eu terminar. Essa foi a promessa que eu fiz, apresentar algumas razões porque eu não adoro Maria. Irmãos, primeira razão: nós não encontramos apoio bíblico para adorar Maria. Primeiro que tudo, você só tem uma fala da mãe de Jesus nos evangelhos. É no episódio em Caná da Galileia. E nessa única fala de Jesus, de Maria, nos evangelhos, você não tem nenhuma indicação de que ela tem um papel semelhante ao de Cristo na qualidade de corredentora. Ou seja, por aquilo que Maria falou nas Escrituras, nós não podemos deduzir nada a favor da devoção que nós devemos prestar a ela. Mas o que é estranho no Novo Testamento é que a última referência à mãe de Jesus você tem no início do livro de Atos. Você tem Atos 1,14. A última referência à pessoa de Maria. E aí o seu testemunho silencia completamente pelo resto do Novo Testamento. Isso significa dizer que
todas as cartas que foram produzidas, inspiradas pelo Espírito Santo, para que através desses escritos a fé da igreja e o comportamento da igreja pudessem ser balizados, todas as cartas, né, de Romanos a Judas, não tem uma só palavra sobre a mãe de Jesus. Você já imaginou um negócio desse? As cartas que têm a responsabilidade de defender a doutrina e a prática da igreja, não fala sobre Maria. Já imaginou? Não tem. A última referência é em Atos 1,14. Segunda razão, o culto a Maria é uma degeneração que se introduziu na história da igreja tardiamente. Eu já mencionei aqui, na segunda metade do segundo século, que você vai ter a primeira vez Maria sendo colocada num lugar inadequado, e foi com Tertuliano, quando ele disse que Maria era a segunda Eva. Inclusive uma lenda foi concebida, forjada a respeito disso, que o anjo veio e trocou as letras de Eva para Ave. É por isso que você tem Ave Maria. Mas isso é no final do segundo século. A Maria só foi reconhecida verdadeiramente como mãe de Deus e, portanto, objeto lícito de adoração. Esse padre aí só diz uma coisa num outro vídeo. Ele diz o seguinte: olha, quem não tem Maria como mãe não pode ter Deus como pai. É uma pérola que sai dos lábios dele. Né? Quando a Maria, como mãe de Deus, e foi objeto de muita discussão, isso só foi reconhecido pela igreja no terceiro concílio ecumênico, em Éfeso. Olha a data, 431 depois de Cristo. Sabe o que isso significa? 431. Você que tem uma percepção da história, o Edito de Milão foi em 313. Foi quando Constantino decretou que a religião cristã não era mais uma religião que podia ser perseguida, era uma religião lícita como outra qualquer. E foi com o Edito de Milão que os pagãos invadiram a igreja. O imperador agora é supostamente cristão, ele vai distribuir as benesses do Estado para aqueles que têm a mesma fé que ele. E os pagãos invadiram a igreja em 313. Mais de um século depois, 431, é que a igreja decidiu que Maria era mãe de Deus e, portanto, objeto de adoração. Então, em 8 de dezembro de 1854, você ouviu bem mesmo, é 1854, século XIX, portanto, metade do século XIX. A igreja bate o martelo e diz que Maria foi concebida de forma imaculada. É o dogma da Imaculada Conceição. Então está resolvida a parada. Está resolvida? Não, ainda não está. Porque para ela aparecer com Jesus, ela tem que ter sido também ressuscitada e assunta aos céus. Então lá vai. Em 1º de novembro de 1950, é muito tarde, né? 1950, o Papa Pio XII decretou que 3 dias após a sua morte, a mãe de Jesus ressuscitou dos mortos e foi levada pelo próprio Jesus para o seio de Abraão. Que coisa bonita.
né? Poética, encantadora, mas completamente errada, né? 1º de novembro de 1950. Então aí você já tem o quadro completo. Maria nasce de forma imaculada, vive uma vida completamente sem pecado, morre e ressuscita e é elevada aos céus para ser igualada a Cristo como corredentora. Mas você não tem nenhuma evidência bíblica disso, muito menos histórica. É simplesmente a igreja que o padre diz, a tradição eclesiástica que bateu o martelo e diz: agora vocês têm que acreditar nisso a ferro e a fogo, mesmo que isso não tenha nenhuma evidência de nenhuma maneira, não é? Nós não adoramos Maria também porque adorar a mãe de Jesus fere os 2 primeiros mandamentos do Decálogo. O primeiro mandamento diz que nós não devemos prestar culto a quem não é divino, e Maria não é divina. Como é que você vai prestar culto a Maria? E o segundo mandamento diz que é terminantemente proibido representar de forma material a divindade. Como é que você corre atrás da berlinda? Está errado? Aí vem o sofisma. Nós não adoramos, nós veneramos. Assim como você muitas vezes até se emociona de ver a foto de um parente seu que já faleceu, e às vezes você é tomado pela emoção, porque você venera o seu parente falecido. Então, aí você tem que ser honesto e dizer o seguinte: então, vamos colocar as cartas na mesa, e se for veneração mesmo, eu vou me convencer, vou passar para o seu lado. Aí você passa 4 testes para decidir se é veneração ou se é adoração. 4 testes. O objeto que você está supostamente venerando, ele recebe nomes divinos. Vamos ver Maria. Recebe Nossa Senhora. Então já foi reprovado no primeiro teste. Segundo teste, o objeto que você venera, ele tem atributos divinos? Tem, porque na concepção católica Maria é onipresente. E esse é um atributo exclusivo da divindade. Então no segundo teste está reprovado. Terceiro teste, obras divinas são creditadas a Maria. O que mais nós temos na história, nós podemos dizer, são catálogos de milagres realizados pela mãe, supostamente realizados pela mãe de Jesus. Então você tem obras divinas creditadas à pessoa de Maria. Então não é veneração, é culto. E por último, você tem procissões que cantam, você tem orações que são feitas a ela, você tem exercícios espirituais que são tributados à pessoa de Cristo. Então é culto, de Maria. Então é culto, não é veneração. Porque presta atenção, nenhuma dessas coisas você faz com o retrato do seu avô falecido, do seu pai, da sua mãe, do seu parente, diante de quem você se emociona. Você se o nome do seu pai é Bartolomeu, você não chama São Bartolomeu para a fotografia. E nem acredita a fotografia poderes extraordinários, né? Nem faz na sua casa um altar para colocar foto do seu avô. Não existe isso, então o paralelo não procede. E por último, nós não adoramos Maria
porque adorá-la seria usurpar o papel exclusivo de Cristo na qualidade de Redentor. Ela não pode ser corredentora, porque nós não temos nas Escrituras, no Antigo Testamento, nenhuma profecia a respeito de que viria uma Redentora. Nós só temos anúncios de que viria um Redentor. Não temos nas Escrituras. E essa ideia, ela abre um precedente estranho. Porque se nós fazemos de Maria objeto da nossa adoração, com base nesses critérios que foram apresentados, nós teríamos que estender também para Paulo, João, Pedro, Abraão, Davi, e tantos outros personagens da história bíblica que tiveram uma importância também significativa na história da redenção. E a Bíblia diz que isso está errado, não é? Portanto, essas são as razões pelas quais nós não podemos adorar, nem devemos adorar Maria como a mãe de Jesus. E eu trago uma boa notícia para vocês. Domingo que vem tem escola dominical e culto.